pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula que, em especial, nós vamos aprender a fazer esta bolsa já para a virada de estação para primavera, verão e vocês aproveitarem e aprenderem mais uma peça artesanal. Aqui para a lista de materiais para a gente fazer essa peça, nós vamos utilizar uma base dessa de palha da Círculo no seu formato redondinho. Vamos utilizar o barroco natural número 6, vocês podem ver que a gente não utiliza muito para fazer, então com um novelo deste grandão você consegue fazer mais de uma bolsa. Tesoura, sempre. Vamos utilizar este fecho da Círculo também para o charme na nossa peça e essa alça de metal no formato quadradinho. Para a gente trabalhar o crochê aqui na nossa bolsa, você pode utilizar uma agulha de crochê a partir da numeração 3 milímetros, mas também a 3,5 ou a 4 milímetros super funciona, tá? Vai depender aí da sua tensão de ponto. Dito isso, com os materiais em mãos, vamos começar a tecer a nossa bolsa. Então aqui, ó, nós vamos começar acoplando o fio barroco natural aqui na trama da própria base da bolsa, tá? Vocês vão ver que essa base tem uma parte que ela tem um girinho contínuo, então vai ter uma parte que ela vai finalizar assim. A gente pode começar numa parte reta, tá? Que vai ficar mais fácil de vocês começarem. E como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma agulha número 3, por mais que seja aqui o nosso fio barroco nessa numeração que eu tô utilizando, porque se for muito grande a gente não vai conseguir acoplar aqui, tá? Então, eu vou pegar, ó, nessa segunda parte dessa espinha da trama, digamos assim, que vocês vão conseguir passar mais fácil a agulha com cuidado. Vou pegar o meu fio, passar ele de trás para frente, deixar um rabichinho aqui sobrando e eu vou passar uma laçada. E sempre a cada parte aqui dessa base eu vou ir construindo um ponto baixo. Então, eu venho para a próxima separação aqui do padrãozinho dessa base, ó. Faço um ponto baixo. Venho nessa pega aqui, faço um ponto baixo. E assim, eu vou começar a inserir o meu fio de algodão nesta base de palha, né, de papel aqui, que dá essa visualização bem rústica. E eu vou passar isso por toda essa volta. E depois que a gente der toda essa volta, a gente vai finalizar essa primeira carreira, fechando com um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma segunda carreira toda de ponto baixo, para dar um pouquinho mais de estrutura aqui nessa junção. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo por ponto de base, também fazendo com essa mesma numeração de agulha. Quando você chegar no final da carreira número 2, a gente vai fechar também com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai subir 3 correntinhas e nós vamos trabalhar um ponto alto que vai formar um X. Então, fiz as 3 correntes, vou olhar na base, 1, 2, 3, na quarta base eu vou inserir e fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer um outro ponto alto voltando a pega para trás. Então, da base que a gente inseriu aqui, eu vou contar um, que eu vou pular para trás, e no segundo para trás, eu vou inserir e puxar mais um ponto alto. Vocês vão ver que ele vai trançar um ponto alto sobre o outro. E eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, na quarta base, eu faço um ponto alto, volto 1, 2 para trás, faço o outro ponto alto. Sem contar, aliás, a partir, ó, do próximo, sem ser o que a gente já pegou, tá? 1, 2, 3, 4, quarta base, eu faço um ponto alto, 1, 2 para trás, mais um ponto alto cruzando. E desse jeito, eu vou fazer essa contagem por toda essa volta, até eu chegar aqui, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer uma sacadinha para fechar também, cruzando essa carreira. Chegou aqui no final da carreira, o que que nós vamos fazer? Como esse pontinho ele já tá inclinado para cá, eu vou vir, ó, um para lá da base que a gente começou e vou fazer um ponto alto trançando na frente dele. E depois aqui nesse espaço eu vou passar um baixíssimo, tá? Agora,
nós vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos. Então, aqui nesse primeiro buraco, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, agora sim, a gente vai ter as bases certinhas para fazer um ponto baixo por ponto de base. E eu vou seguir toda essa volta assim. Deu toda essa volta, também vou vir na cabeça do primeiro ponto baixo e fechar com um baixíssimo. Agora, a gente vai intercalar sempre essa carreira com um ponto alto cruzado e uma de ponto baixo. Só que a partir dessa segunda deste ponto alto cruzado, a gente vai prestar atenção aonde que estão, ó, o ponto da cabeça de um ponto alto de baixo e a do segundo, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas de novo. E aqui, ó, aonde que tá a cabeça do ponto alto mais pra esquerda? Ele tá aqui. Vou vir nesse em cima, fazer um ponto alto. E no do lado agora, e fazer um ponto alto. A gente não vai pular aquela contagem que foi só pra primeira carreira. Por quê? Porque se vocês perceberem, né, como a gente usou bem fechadinho aqui no acabamento, pra que ficasse visualmente muito mais bonito, quando a gente chega nessas carreiras, a gente tem bastante ponto por base, então ele dá uma abertura, assim. Então, esse espaçamento que a gente fez aqui, ele serve para voltar a peça, né, na construção para cima. Então, a gente vai seguir nessa parte daqui para frente sempre assim, ó. Um ponto alto na cabeça do ponto alto de baixo, ó, que é esse aqui. E na de trás, eu faço o segundo. Esse ponto alto termina com a cabeça aqui, que é o mais pro lado esquerdo, eu faço um ponto alto. E logo na base de trás, eu faço o segundo, tá? Assim, ó, o desenho, ele vai formar na mesma altura. A partir de agora, nós vamos seguir construindo sempre essa composição. Uma carreira com este ponto alto cruzado, da forma que eu expliquei. E depois, uma carreirinha inteira de pontos baixos, um por ponto de base, até a gente crescer a nossa bolsa no comprimento que a gente quer. E aí, no total, a gente vai ter, ó, contando das carreirinhas que faz o xizinho, 1, 2, 3, 4, 5, lembrando que eu sempre intercalo, ó, uma carreirinha de pontos baixos. Depois, ó, terminei essa última de xizinho com uma de pontos baixos, eu vou subir mais uma última carreirinha de pontos altos, um ponto alto por ponto de base aqui. E vocês vão meio que dobrar essa parte de crochê no meio, tá? Independente de onde você começou a fazer e trabalhar os pontos, a gente, depois de dobrar no meio, vamos pegar uma alcinha dessa de metal mais quadradinha também da círculo e posicionar ela no meio desta parte. Eu vou vir fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, e quando chegar aqui onde você delimitou que você vai acoplar ela, você vai fazer o ponto baixo inserindo ela no meio do ponto. E aí, quando você for fazendo ponto baixo e chegar exatamente na parte que você vai começar a acoplar a alça, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Vou colocar minha alça pra trás aqui. E eu vou inserir na base, colocar a alça pra trás, ó, atrás do fio que a gente tá fazendo, laçar e fazer a pega, finalização do ponto baixo. Insiro na base, laço passando em volta dessa alça dourada e faço um ponto baixo. E desse jeito, eu vou fazer, ó, por toda a extensão, deixando essa alça bem no meio, tá? E depois que a gente terminar essa extensão para acoplar a alça, a gente vai continuar toda essa volta com ponto baixo até fechar aqui. Ó, como vai ficar quando a gente acopla. E aí, vocês podem virar esse pontinho pra cima, né, que ele vai ficar posicionado assim. E aí, eu vou terminar de passar toda essa voltinha de pontos baixos. Agora, o que que a gente vai fazer? Independente de onde você começou a carreira aqui, ó, você vai passar uma última correntinha, cortar o fio e depois fazer o arremate. E agora, a gente vai pegar uma quantidade de pontos bem no meio, a gente tem que deixar sempre essa peça dobradinha, tá? E posicionar ela dobradinha. E aqui eu vou fazer uma faixa de pontos baixos. Então, você pode sim, se precisar, pegar o marcador e delimitar, ó. Pode ser a mesma quantidade de pontos que a gente fixou aqui, para ficar mais lógico, né? Visual mais certinho. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos.
Dobrei a minha peça no meio, eu vou ver aqui onde que vai dar os 12 pontinhos certinho. Coloquei meus marcadorzinhos, ó, esses que eu marquei não são os da contagem, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, eu vou fixar o meu fio novamente. Insiro aqui, puxo, faço uma correntinha, né, pra começar, que vai contar como primeiro ponto, e eu venho já fazendo os pontos baixos, um por ponto de base, e eu já posso escondendo esse rabichinho aqui, crescendo uma faixa de pontos baixos, até nós crescermos um total de 10 carreiras aqui de pontos baixos. Essa parte aqui vai ser o fecho que nós vamos passar por dentro desta nossa alça de mão. E agora, ó, esses cantinhos você poderá usar eles aberto, caso você queira, ou naturalmente aqui no algodão, você pode dobrar só esse biquinho para dentro para utilizar e ter um formatinho diferente. Agora, nós vamos fixar esse fecho douradinho. Ou vocês podem utilizar também a cor prata, que a Círculo disponibiliza para vocês. E agora, a gente vai fixá-lo na nossa bolsa. Esse fecho, ó, a gente abre ele apertando esses botõezinhos laterais. E essa parte de cima, nós vamos fixar nessa aba que a gente acabou de construir. Agora, para a gente fixar essa aba, ó, vocês vão ver que essa parte do fecho tem essa lacuna aberta e 2 buraquinhos que nós vamos colocar o parafusinho que vem junto com o fecho, utilizando uma chavinha também, tá? Então, você vai nivelar aqui, ó, colocando ele bem no meio. Você pode usar a ajuda de uma agulhinha mais fina para colocar aqui dentro, mas como a gente vai estar utilizando o barbante, ele vai caber certinho. E depois que a gente posicionar, a gente vai vir com um parafusinho e parafusar estes 2 lados. Posicionou essa parte do fecho bem aqui no meio, você vai com cuidado, ó, pegar esse parafusinho que faz parte do fecho, que vai vir junto, e com uma chavinha de fenda também pequenininha. Depois que você aplicou o fecho no crochê, ó, você vai parafusando, colocando o crochê por dentro desse fecho. Com cuidado, você vai fazer isso dos 2 lados. Depois que você aplicou essa parte do fecho, ó, você vai dobrar na sua bolsa e você vai rebater aonde que vai terminar toda essa parte para a gente poder agora fixar essa outra parte. Aqui, essa outra parte do fecho, ela vem com essas garrinhas que fica bem mais fácil da gente aplicar. Você vai passar entre os pontos do crochê até o outro lado, essas 2 garrinhas. Você pode abrir aqui, ó. E aí, sim, você simplesmente vai dobrar essa parte de metal para dentro, para que esta outra parte do fecho fique bem fixa assim. Depois, a gente vai voltar a peça no formato original. E aqui, ó, para a gente utilizar o fecho, é só apertar este botãozinho e fechamos a nossa bolsa aqui. E olha só, coloquei um monte de novelo aqui dentro para vocês verem o tanto de coisa que cabe aqui dentro dela. E aí, na hora da gente utilizar, é só a gente dobrar aqui e apertar o fecho para fechar, que a nossa bolsa vai estar prontinha para a gente utilizar na praia, fora dela, e trazendo todo esse contexto, toda essa tendência da gente trabalhar não só as ferragens, né, em todos esses acessórios da Círculo, mas também essa base de palha com o fio de algodão. Eu espero que vocês gostem dessa peça, é uma peça bem pro verão. E não se esqueçam de, se vocês tecerem, marcar utilizando a hashtag Sempre Círculo, que a gente adora acompanhar. Até a próxima!